O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Sérgio não gostava muito da ideia de ficar velho, de morrer e tal. Mas começou, muita gente vinha perguntar as lembranças dele, eu vi que o negócio estava perigando. Aí, mas muita bobagem perguntavam, ou saía publicada coisa mentira mesmo. Aí eu disse, Sérgio, agora está na hora, porque Chico Barbosa tem que fazer um prefácio para a edição venezuelana de Visão do Paraíso. Por favor, você diz o que você quiser para a gente saber as datas, seus amigos, de quem você gostava, o que você gostava de fazer e tal. Assim, ele disse por alto, daquele jeito engrolado dele, o que está aqui. Sou um artista brasileiro. Pai. Cristóvão Buarque de Holanda, pernambucano, veio jovem para o Rio e principiou o curso de medicina, curso este não terminado. A convite de Cesário Mota, transferiu-se para São Paulo a fim de trabalhar no Serviço Sanitário do Estado. Foi um dos fundadores da Escola de Farmácia e Odontologia, onde lecionou botânica. Aposentou-se em 1922 e faleceu no Rio em 1932. Heloísa Gonçalves Moreira Buarque de Holanda, nascida em Niterói, ficou órfã ainda pequena, sendo então criada pelos padrinhos que residiam em São Paulo. Em 1901, casou-se. Faleceu no Rio em 1957. Além de Sérgio, o casal teve outro filho, Jaime, e uma filha, Cecília. Sérgio nasceu a 11 de julho de 1902, em São Paulo, à Rua São Joaquim, no bairro da Liberdade. A primeira escola foi o Jardim de Infância do Colégio Progresso Brasileiro, no Largo dos Guaianazes, uma escola americana dirigida por Mrs. Bagby. Um jardim espaçoso, cheio de árvores, meninos e meninas brincando juntos, o carro grande puxado a cavalo que levava e trazia a criançada. Os estudos primários foram feitos na Escola Modelo Caetano de Campos, na Praça da República. A primeira produção de Sérgio foi musical. Uma valsa, a Vitória Régia, aos 9 anos, publicada no Tico Tico. A maior parte do ginásio foi cursada no São Bento, além de um semestre no Arquidiocesano, na Luz. No São Bento, o clima era de camaradagem, de disciplina maleável. Entre os padres, recorda-se do simpático Dom Pedro Egerhard, do Dom Domingos de Silos Schöllhorn, de Dom Amaro van Emelen e de Dom Lourenço Lumine. As lembranças menos agradáveis ficam por conta de Dom Bernardo e do leigo Vassourinha, executivos da disciplina. Entre os mestres, recorda-se especialmente de Afonso de Toné, professor de História, talvez a matéria preferida, de Álvaro Guerra, de português, e de José Ladislau Peter, de latim e alemão. Paralela à vida escolar, a vida de menino nas ruas de Higienópolis, os calçamentos de paralelepípedos, o bonde 21, os companheiros de bairro morando em casas espaçosas com jardins e quintais. As férias eram geralmente passadas em Santos, onde residia um tio materno. Duas vezes, ainda criança, esteve em Tubaca, fazenda da família Rodrigues Dias, em São José do Rio Pardo. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território é, nas origens da sociedade brasileira,
é o fato dominante e mais rico em consequências. Divertimento de menino? Matinês de cinema. O Central no Anhangabaú, o Royal na Sebastião Pereira, o High Life no Largo do Aroche. E caminhadas a pé até as Perdizes, cruzando os brejos do Vale do Pacaembu. Foi no Tiro 35 que encontrou Fausto de Almeida Prado, penteado, e, através deste, conheceu seu primo, Ian de Almeida Prado. Aprendeu a dançar, como era moda, no curso de Yvonne Domeré e disparou a dançar. Das matinês dançantes no Paulistano, perdurou a lembrança de uma ruidosa celebração. Em plena festa, estourou a notícia que Edu Chaves, pela primeira vez na história da aviação, tendo partido do Rio de Janeiro, chegara a Buenos Aires. A cultura da personalidade parece constituir o traço mais decisivo na evolução da gente hispânica, nossos avós, desde tempos imemoriais. Principiou a conviver com gente que permaneceu amiga e companheira pela vida fora. Guilherme de Almeida, Tácito de Almeida, Rubens Borba de Moraes. Aparições bissextas de Sérgio Milliet, começo de amizade com Mário de Andrade e Oswald. Todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem. O grupo frequentava a confeitaria Fazzoli, na Rua São Bento, às vezes o Pinone ou o Vienense. Fora isso, tertúlias no escritório de Estevão de Almeida, pai do Guilherme e do Tácito, embaixo de um aviso onde se lia: "Neste escritório só se trata de advocacia". Seu primeiro artigo saiu no Correio Paulistano por interferência de Afonso de Toné, antigo professor e amigo de seu pai, que leu o estudo. Sérgio tinha, na ocasião, seus 18 anos. Eu acho que, lendo esse texto, a gente pode entender muito das ideias que vieram depois a constituir o Raiz do Brasil. Ele termina esse texto da seguinte maneira: o Brasil há de ter uma literatura nacional. Há de atingir, mais cedo ou mais tarde, a originalidade literária. A inspiração em assuntos nacionais, o respeito das nossas tradições e a submissão às vozes profundas da raça acelerarão esse resultado final. Essa publicação e o convívio com Guilherme o animaram a escrever com certa assiduidade, no Correio Paulistano, na Cigarra e na Revista do Brasil. Esse texto, Ariel, é de 1920. É caso digno de nota que, quando uma nação, atraída pela grandeza ou pelos progressos de outra pertencente à raça diversa da sua, é levada a imitar sem peixe seus traços característicos e nacionais. Procura especialmente as qualidades nocivas e as menos compatíveis com a sua índole. No Brasil, o hábito de macaquear tudo quanto é estrangeiro é, pode-se dizer, o único que não tomamos de nenhuma outra nação. É, pois, o único traço característico que já se pode perceber nessa sociedade em formação que se chama o povo brasileiro. Em 1921, a família Buarque de Holanda transferiu-se definitivamente para o Rio, indo residir na Gávea, no começo da Rua Marquês de São Vicente. Sérgio conta que era uma casa simpática, antiga, com árvores de fruta e um riacho no fundo do quintal. Nesse mesmo ano de 1921, matriculou-se na Faculdade de Direito da Rua do Catete. Aí, de notável, aconteceu a figura humana de Edgardo de Castro Rebelo, naquele tempo professor, mais tarde amigo. Colegas de turma eram Vasco Leitão da Cunha, Prado Kelly, Mário da Costa Guimarães, José Bonifácio Olinda de Andrade, Francisco Soares Brandão, Álvaro Teixeira Soares,
Valdemar da Rocha Barros, José Maria Lopes Cansado, Sérgio da Rocha Miranda. Sérgio jamais foi um estudante assíduo nem interessado. Rodrigo Melo Franco de Andrade comentava, divertido, sua total inabilidade no campo jurídico. Em compensação, foi na faculdade que nasceram duas grandes amizades, Prudente de Moraes Neto e Afonso Arinos de Melo Franco, estudante um pouco mais moços que Sérgio. Prudente era companheiro de conversa entre as estantes da Livraria Garnier, onde ambos pesquisavam toda a literatura inspiradora do movimento modernista. Companheiro de diálogos ou monólogos alternados. Pela noite afora, nas mesas do Lamas, nas caminhadas pelos bairros da Zona Sul. Em 1924, Prudente sugeriu fundarem juntos uma segunda revista do movimento. Encontrando Graça Aranha na Avenida Rio Branco, falaram do plano. Graça animou-se, sentaram-se os três numa mesinha da Casa Carvalho e de lá a revista saiu batizada, pelo Graça, Estética. Sua existência foi curta. 3 números. Quase um ano de planos, entusiasmo, tenacidade, desistência. Essa tentativa em revista modernista não foi a primeira. Já em 1922, o Grupo de São Paulo nomeara Sérgio representante da Claxon, no Rio, onde o assinante número 1 foi Rodrigo Otávio Filho. O jovem Sérgio Buarque é filho de uma geração que rompeu com alguns cânones, que rompeu com algumas estruturas numa determinada época. Mas nesse texto de 26, que chama O Lado Oposto e Outros Lados, ele rompe dentro do próprio modernismo. Ele rompe com uma certa tendência que ele chamava de academicizante. Ele diz o seguinte: penso naturalmente que poderemos ter em pouco tempo, que teremos com certeza, uma arte de expressão nacional. Ela não surgirá, é mais que evidente, de nossa vontade. Nascerá muito mais provavelmente de nossa indiferença. Isso não quer dizer que nossa indiferença, sobretudo a nossa indiferença absoluta, vá florescer por força nessa expressão nacional que corresponde à aspiração de todos. Somente me revolto contra muitos que acreditam possuí-la desde já no cérebro e tal e qual deve ser. Dizem conhecer de cor todas as suas regiões, as suas riquezas incalculáveis e até mesmo os seus limites. E nos querem oferecer essa sobra em vez da realidade que poderíamos esperar deles. Encontrava-se sempre com Ribeiro Couto, que um dia apresentou-lhe Manuel Bandeira na esquina da avenida com São José. Ligaram-se logo, e Sérgio escreveu sobre ele. A Manuel Bandeira cabe, atualmente, uma bela posição na literatura nacional, a de iniciador do movimento modernista. Pouco tempo depois, apresentou-lhe Prudente, neto do presidente Rio Manuel. Encaminharam-se os três para o café Chave de Ouro. E para Sérgio Prudente, Manuel virou logo o grande amigo. A verdadeira, a autêntica nobreza não precisa transcender ao indivíduo. Há de depender das suas forças e capacidades, pois mais vale a eminência própria do que a herdada. A convivência com os amigos paulistas persistiu assídua por algum tempo. Por volta de 22, Guilherme casou-se romanticamente com Baby Barroso do Amaral, logo adotada e querida pela turma do marido. O que predomina é a concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de que a atividade produtora é em si menos valiosa que a contemplação e o amor. Era tempo do Brasil governado por Arthur Bernardes. Falava-se de política, de arte moderna E de literatura. A fonte literária, filosófica, era mais francesa. Com exceções. Couto de Barros, por exemplo,
afinava com os ingleses. Mário interessava-se por todos, alemães e americanos inclusive. Oswaldo Menotti um pouco pelos italianos. Lia-se Proust, lia-se poesia de Valéry e Claudel. Lia-se o grupo de vanguarda, Apollinaire, Cocteau, Sandras. E os surrealistas, Breton, Aragon, Éluard, nos quais Prudente e Sérgio eram especializados. De ingleses, Conrad, Thomas Hardy, Catherine Mansfield, Galworthy, Yeats, o irlandês Synge, Bernard Shaw, T.S. Eliot. Havia as revistas Criterion e The Adelphi, assinadas pela livraria Crashley. De americanos, Dresder e Sherwood Anderson. E os russos, Chekhov, Dostoiévski, Tolstói. Os alemães serviam mais para estudo. Theodor Lessing, emprestado por Alceu Amoroso Lima. O holandês Huizinga. Os filósofos russos, Rozanov e Chestov. A vontade de mandar e a disposição de cumprir ordens lhes são igualmente peculiares. As ditaduras e o santo ofício parecem constituir formas tão típicas de seu caráter como a inclinação à anarquia e à desordem. Graça Aranha, satisfeito de conviver com os jovens, convidava-os seguidamente para o Hotel dos Estrangeiros, em frente à Praça José de Alencar, com suas mesas, suas cadeiras de palha, na calçada larga, debaixo das árvores frondosas. Através de Graça, Sérgio conheceu Paulo Prado, que lhe emprestou o Ulisses, de Joyce. Ian de Almeida Prado também aparecia por lá. Marinette Pirandello e Blaise Cendrars vieram ao Brasil e a turma dos moços estava sempre presente. Sérgio lembra de ter entrevistado o Pirandello e Cendrars para o Jornal. A exploração dos trópicos não se processou em verdade por um empreendimento metódico e racional. Não emanou de uma vontade construtora e enérgica. Fez-se antes com desleixo e certo abandono. Dir-se-ia mesmo que se fez apesar de seus autores. Paralela à vida de estudante e de jornalista, Sérgio levava uma movimentada vida de rua e de bares. À noite era o Lamas, no Largo do Machado, onde, além de Prudente, apontavam Afonso Arinos, Edmundo da Luz Pinto, Gilberto Amado, Fernando Nabuco de Abreu. Foi lá que conheceu Cândido Cortinari, estudante obscuro da Escola de Belas Artes. De tarde, havia o Bar Nacional e, às vezes, a Brahma, com Manuel Bandeira, Oswaldo Costa, Dodô Barroso do Amaral, Di Cavalcante, Jaime Ovalle, Aurélio, o Barão de Tararé, Gastão Cruz, Gilberto Amado, Graça Aranha, Antônio Torres e, mais raramente, precursor entre o elemento feminino, Germaninha Bittencourt, festejada por todo o grupo. Assunto nunca faltava. Era política, arte, literatura, acontecimentos mundiais e acontecimentos particulares na vida dos próprios. Trabalho e aventura. O ideal do aventureiro será colher o fruto sem plantar a árvore. O trabalhador é aquele que enxerga primeiro a dificuldade a vencer, não o triunfo a alcançar. Seu campo visual é naturalmente restrito. A parte maior do que o todo. Ao lado da boemia, havia o ganha-pão, no caso, o jornalismo. Logo na chegada ao Rio, Sérgio entrou para o Rio Jornal. Lá redigia crônicas, fazia entrevistas. Colaborou também para Ideia Ilustrada, dirigida por Cláudio Gans e Américo Facó. Foi este amigo quem apresentou Sérgio na agência Havas. Aí aconteceu o pitoresco episódio de sua prisão no Palácio do Catete, em dias da Revolução de 24, confundido com outro funcionário da Havas, anarquista mal amado nas hostes do Bernardes. Na manhã seguinte apareceu na polícia para soltá-lo metade da turma do Bar Nacional. Mais tarde, Sérgio passou para a United Press.
Tornou-se, então, amigo de Múcio Leão e Austrégésio de Ataíde. Ao mesmo tempo, colaborava para o jornal dirigida por Chateaubriand, com Rodrigo Melo Franco de Andrade na presidência da Sociedade Anônima. Nessa época que travou relações de amizade e interesse cultural com Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde da crítica literária. Sinuosa até na violência, negadora de virtudes sociais, contemporizadora e narcotizante de qualquer energia realmente produtiva, a moral das senzalas veio a imperar na administração, na economia e nas crenças religiosas dos homens. A própria criação do mundo teria sido entendida por eles como uma espécie de abandono, um languecimento de Deus. Sempre a serviço do O Jornal, esteve em Minas e daí nasceu a amizade com Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura e João Alfonsos. Um dia deu a louca em Sérgio. Distribuiu os livros entre os amigos e aceitou a proposta para dirigir o jornal O Progresso, em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Por causa de O Progresso, tornou-se conhecido como Doutor Progresso, e assim o chama até hoje Rubem Braga. O quadro familiar torna-se entre nós tão poderoso e exigente que sua sombra persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade privada precede sempre a entidade pública. Voltando do Espírito Santo, Sérgio retomou o trabalho jornalístico no Rio, assinando reportagens, entrevistas, às vezes fora do Rio, e uma crônica diária, O Dia dos Senadores. Sérgio, no Rio, recomeçou a comprar livros. Foi o princípio de sua biblioteca de hoje. E retomou logo os convívios interrompidos pelo semestre capixaba. Foi por esse tempo que apareceu Gilberto Freire com a invenção dos Novos do Piauí. Gilberto não costumava demorar-se no Rio porque era chefe de gabinete de Estácio Coimbra, em Pernambuco. Ia e vinha. A família patriarcal fornece o grande modelo por onde se hão de calcar, na vida política, as relações entre governantes e governados e entre monarcas e súditos. Em 29, Chateaubriand propôs a Sérgio uma viagem à Alemanha, Polônia e Rússia, enviando reportagens para o jornal. Embarcou em junho no Cap Ancona. O primeiro contato com o Porto de Hamburgo combina bem com a vontade enérgica, o desejo de ação e de realização traduzido na vida próspera que vai nascendo das margens do Elba. Sérgio não conseguiu regularizar os papéis em tempo de alcançar a Rússia. Mas em setembro foi até a Polônia. Com passe de trem gratuito, percorreu quase todo o país. Recorda sempre o frio terrível, causador de uma gripe notável. Regressando a Berlim, a embaixada o indicou para trabalhar na revista Duco, redigida em alemão e português e especializada nas relações comerciais teuto-brasileiras. Depois, traduziu roteiros de vários filmes da UFA, entre eles O Anjo Azul, estrelado por Marlene Dietrich. A indústria do cinema despertou durante algum tempo o interesse dos alemães, ao ponto de incitá-los a rivalizar com os fabricantes de Los Angeles. Essa tentativa, com a introdução do cinema falado, já parece a alguns destinada a um triste fracasso. Apenas 10% dos cinemas puderam adquirir até agora os dispendiosos aparelhamentos para o filme sonoro. E, enquanto isso, Al Johnson canta 4 vezes por dia as estrofes do Sunny Boy perante os olhos lacrimosos da West Berlin. A correspondência para o jornal era meio esporádica.
Mas deu para entrar em contato com gente interessante. O resultado do inquérito da revista Literarische Welt pode ser contado entre os numerosos exemplos da firme vontade de paz e de harmonia entre os povos que caracteriza o elemento espiritual da moderna Alemanha. Nenhum outro país se mostra hoje tão hospitaleiro às produções culturais de seus vizinhos. Suas fronteiras estão livremente abertas às influências espirituais mais diversas e mais longínquas. Uma cultura sem fronteiras. Um dia, Sérgio foi procurar Ovart Walden, a carta de informações sobre a revista expressionista Stern. Para surpresa sua, deparou nas estantes do escritório com a Claxon e a Estética, obra e graça de Mário de Andrade, que se correspondia com o grupo da Stern. Sem regularidade, assistiu às aulas de História e de Ciências Sociais na Universidade de Berlim. Algumas aulas de Friedrich Meinecke, professor de História. Familiarizando-se com o idioma da terra, pôs-se a ler os alemães, o dito Meinecke, Max Weber, o crítico Gundolf e, na ficção, Kafka, Rilke, Hofmannsthal, Stefan Gork. Em Berlim, Sérgio viveu uma época de grande euforia mundana e boêmia, com namoradas e amigos internacionais. Das ist, was soll ich machen? Ma eine Natur. Ich kann halt leben nur und sonst gar nicht. Männer und schwören mich wie Motten das Licht. Und wenn sie sich verbrennen, ja dafür kann ich. Also, yes sir, that's my baby, no sir, don't mean baby, yes sir, that's my baby now. Yes sir, we decided no sir, don't mean my yes sir, we decided now. By the way, I guess we shall share. Ao mesmo tempo, presenciou a grande eclosão do nazismo, com o partido arrancando para os primeiros lugares entre os mais votados. Tudo nesse país depende principalmente de uma base ideológica, de uma visão de mundo. Ele não era, certamente, um teórico, mas não era difícil encontrar um pensador de acordo com os princípios que se propunha conduzir à vitória. E assim como os marxistas tinham um Marx, os nacionalsocialistas adotariam Alfred Rosenberg, com o seu livro Das Dritte Reich, o Terceiro Império. Além disso, obras de alguns pensadores políticos ou não, de brochuras populares sobre o antissemitismo, a Igreja Católica e a livre maçonaria, completam a biblioteca indispensável de um adepto de Hitler. O indiscutível é que a facção de Hitler constitui a única agremiação partidária nacionalista em progresso crescente na Alemanha atual. As próximas eleições do Reichstag dirão até que ponto os últimos acontecimentos têm contribuído para esse progresso. Felizmente, a imprensa alemã não parece ter tomado muito a sério as notícias de uma fonte norte-americana interpretando a Revolução Brasileira como um movimento tendente ao retalhamento do país em uma porção de estados independentes. Todos os comentários acentuavam mesmo o caráter popular e largamente generalizado do movimento. Cantemos um hino à glória, paz e filhos de leões, que os pampas estão cantando, abraçados com os sertões. Vinde a nós, bravos Getúlio, destemido Floriano, oi Juarez soberano, generais triunfadores. Muitos representantes da classe dos antigos senhores puderam, com frequência, dar-se ao luxo de inclinações antitradicionalistas e mesmo empreender alguns dos mais importantes movimentos liberais que já se operaram em todo o curso de nossa história.
Com a Revolução de 30, as possibilidades de trabalho escassearam. Sérgio teve que regressar ao Brasil pelo Natal de 1930. Enquanto viajava, nasceu em Berlim seu filho Sérgio Georg Ernst, filho de Anne Marguerite Ernst. Crônica de Manuel Bandeira, intitulada Entrevista com Sérgio num bonde da Gávea, à 1h30 da madrugada. Brasileiros que viveis uma vida apertada, conversai com o Sérgio. Ele vos contará coisas de deixar água na boca e traz detalhes surpreendentes, como o da venda em caixas automáticas que se encontram por toda a parte, nos cafés, nos bares, nas ruas, ao lado das caixas de correio, de um certo artigo de borracha que aqui só se compra em farmácia e meio que encalistradamente. Desse mesmo artigo, há uma casa especial na Wilhelmstrasse, em cuja vitrine se ostenta o modelo da mercadoria em tamanho aumentadíssimo, aí coisa de 1 metro. Todas essas picantes notícias da Alemanha não me consolam do desapontamento que me causou o fracasso da invasão da Rússia pelo meu amigo Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio, com a sua inteligência, a sua cultura, o seu tino jornalístico, a sua probidade, estava nas condições de nos fornecer um depoimento de primeira ordem inteiramente digno de confiança. Chegando ao Rio, retomou o jornalismo e o trabalho em agências telegráficas. Havas, Agência Brasileira, United Press. Foi também diretor da sucursal no Rio, do Jornal de Minas, fundado e orientado por Virgílio de Melo Franco e Afonso Arinos. Entre seus escritos dessa época, apareceu na Revista Nova um conto, Viagem a Nápoles, 1931. Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente, és o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Foi o tempo dos grandes carnavais, o tempo dos cassinos, o tempo do Lido, o tempo da praia de Copacabana. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. 1932, menos de 2 anos depois da subida de Getúlio Vargas ao poder, todo o estado de São Paulo levanta-se em armas contra o governo central, exigindo a reconstitucionalização do país. Em 32, Sérgio estava no Rio, na turma dos boatos e da torcida revolucionária. Acabou preso, soltando vivas a São Paulo em pleno mangue, no meio de um grupo de onde constavam Otávio Tarquínio de Souza, Tristão da Cunha, Ribeiro Couto, todos comboiando o escritor francês Luc Durtin. Em terra onde todos são barões, não é possível acordo coletivo durável, a não ser por uma força exterior, respeitável e temida. Anistia, anistia, nos 3 dias de folia. Seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração, por isso é que eu peço anistia, anistia. Eu convido a Assembleia e os assistentes a se porem de pé. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semi-feudal importou-a e tratou de acomodá-la onde fosse possível aos seus direitos ou privilégios. Em 1935, Sérgio publicou na revista Espelho um longo estudo, Corpo e Alma do Brasil.
É frequente, entre os brasileiros que se presumem intelectuais, a facilidade com que se alimentam, ao mesmo tempo, de doutrinas dos mais variados matizes e com que sustentam simultaneamente as convicções mais díspares. Mas em novembro deste ano, a paz interna era novamente perturbada. Levanta-se o 3º Regimento de Infantaria, liderando outras unidades, num movimento de caráter extremista, logo debelado. – 1936. Colabora em Memória de Antônio de Alcântara Machado. Colabora no volume em homenagem aos 50 anos de Manuel Bandeira. Publica Raízes do Brasil, inaugurando a série Documentos Brasileiros, dirigida por Gilberto Freire, da editora José Olímpio. Casa-se com Maria Amélia Cesário Alvim, tendo como padrinhos Iná e Prudente no religioso e Gracema e Rodrigo no civil. Começou a escrever na Alemanha, coisa do assunto de Raízes do Brasil. Trouxe, né? Aqui, então, um dia pediram um artigo para a revista Espelho, que era uma revista nova, e ele fez um artigo com aquele material que tinha trazido da Alemanha. Aí a turma do Zé Olímpio ia começar uma coleção, deram Sérgio e tal. E eu tenho a impressão que daí é que ele se fixou mais nos estudos sociais e acabou de redigir Raízes do Brasil. Então, eu escrevia lá, no tempo que ele tinha livre, e me trazia, eu resolvi ser a noiva boazinha, que passava coisa à máquina, né? Ele trazia aqueles capítulos, eu passava a máquina direitinho, devolvia e tal. E ele ia levando, eu tenho a impressão que ele levava também aos pouquinhos, pingando lá no editor. Não garanto muito se foi aos poucos, mas acho que foi. Acabou entregando tudo, saindo o livro. E pronto, é essa história de Raízes do Brasil que está aí até hoje. A contribuição brasileira para a civilização será de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras, civilidade. Todo esse ano reside num apartamento no Leme, comecinho da rua Copacabana. Lá quem sempre aparecia era Manuel Bandeira. Madame Blanc, seu grande amor, morava no 5º andar. Ponto de conversa certo ficou sendo a livraria José Olímpio, na Ouvidor. Eram Múcio Leão, Portinari, Vinícius. Eram os do norte que vêm: Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Luiz Jardim, Raquel de Queiroz. Numa época de grande agitação política, Getúlio Vargas, apoiado por alguns generais, nomeadamente Gaspar Dutra e Góes Monteiro, dissolvia a Câmara e o Senado, implantando um novo regime, sem partidos políticos, o Estado Novo. Nas nações ibéricas predominou incessantemente o tipo de organização política artificialmente mantida por uma força exterior, que nos tempos modernos encontrou uma das suas formas características nas ditaduras militares. A 30 de novembro, nasce Miúcha. 1938. Passa a morar numa casa na Avenida Atlântica, em frente ao antigo Posto 1, no Leme. Casa simples, sem luxo, mas dando para o mar. Lindo! Extinta a Universidade do Distrito Federal, Sérgio passa para o Instituto do Livro, recém-fundado no Ministério da Educação, a convite de seu diretor, Augusto Meyer, assumindo a seção de publicações. É curioso notar-se que os movimentos aparentemente reformadores no Brasil partiram quase sempre de cima para baixo. Foram de inspiração intelectual, tanto quanto sentimental. Começa a guerra. Muda-se para o apartamento do Lido e logo nasce Sergito, 20 de abril. Estreita sua grande amizade com Otávio Tarquínio de Souza e Lúcia Miguel Pereira. Principia a seção de crítica literária no Diário de Notícias.
Ambiente pesado com a ocupação de Paris, 1940. 1941. Traduz Memórias de um Colono no Brasil, do suíço Thomas Davatz. A convite do State Department, viaja para os Estados Unidos visitando New York, Washington, Chicago e a Universidade de Wyoming. 1942. Nasce Álvaro, dia 3 de janeiro. Em 1943, alegre viagem a Belo Horizonte em grupo organizado por Vinícius de Moraes. Paulo Emílio Salles Gomes fazia parte da turma. Estado em São Paulo, coincidindo com a de Otávio Tarquínio e Lúcia. Em almoço oferecido pelo editor José de Barros Martins, conhece Antônio Cândido. Nasci no Rio de Janeiro, sou reservista, sou brasileiro. Minha bandeira foi desrespeitada, foi humilhada e ultrajada. Independência ou morte. 1944. Sérgio passa do Instituto do Livro para a Biblioteca Nacional, dirigindo a divisão de consultas sob a direção-geral de Rodolfo Garcia. Nasce Chico a 19 de junho. Publica Cobra de Vidro na Livraria Martins Editora. Publica História do Brasil, didática, em colaboração com Otávio Tarquínio, na editora José Olímpio. 1945. Publica Monções pela Casa do Estudante do Brasil. Toma parte do Congresso de Escritores em São Paulo, sendo signatário da conhecida Declaração de Princípios contra a Ditadura. Em seguida ao Congresso, é eleito presidente da seção carioca da Associação Brasileira de Escritores. Mas há outros traços por onde nossa intelectualidade ainda revela sua missão nitidamente conservadora e senhorial. Um deles é a presunção de que o verdadeiro talento há de ser espontâneo, de nascença, como a verdadeira nobreza. Pois os trabalhos e o estudo acurado podem conduzir ao saber, mas assemelham-se por sua monotonia e reiteração aos ofícios vis que degradam o homem. Faz parte dos fundadores da esquerda democrática, onde se ligaria especialmente com Castro Rebelo, Hermes Lima, Alceu Marinho do Rego, Otávio Tarquínio, Gastão Cruz, Manuel Bandeira, Guilherme Figueiredo. Vitória, vitória. Fim da guerra. Que o Brasil encerra. Tu és o hino triunfal da glória, entusiasmando a minha grande terra. Vitória, vitória. A turma antiga foi se ampliando. Ribeiro Couto, que em temporada de Itamaraty circulava muito. Otto Maria Carpô surgiu e foi logo incorporado. Havia os amigos mais sérios, mais circunspectos, como Otávio Tarquínio, Gastão Cruz, Astrogildo Pereira, Henrique de Moraes. Havia Augusto Frederico Schmidt. Havia a casa de Aníbal Machado. Havia Eneida, Rubem Braga, Pedro Nava, Raquel de Queiroz, Moacir Werneck de Castro, Carlos Lacerda, a turma boêmia varando as noites no terraço do Alcazar. Lendo a turma da roda de Sérgio, tudo ia almoçar na BI. Então aquilo era um foco de notícia, de boato político. Muito gostoso. E de tarde, antes de ir para casa, todo mundo se encontrava no Vermelhinho. Também. Ponto de informação, ponto de encontro, duas coisas boas. E de noite, quando queria sair, era com toda simplicidade. Aqui na Atlântica, a gente saía, parava no OK, parava aqui embaixo no Alcazar. Foi o tempo dos boatos. Boatos na hora do almoço, no restaurante da ABI, boatos o dia inteiro nos cafés próximos à Biblioteca Nacional. Em agosto de 45, caía o Getúlio. Junte tudo que é seu amor,
Na monarquia eram ainda os fazendeiros escravocratas e eram filhos de fazendeiros, educados nas profissões liberais, quem monopolizava a política, elegendo-se ou fazendo eleger seus candidatos, dominando os parlamentos, os ministérios, em geral todas as posições de mando, e fundando a estabilidade das instituições nesse incontestado domínio. 1946. Depois de uma ausência de 25 anos, Sérgio volta para São Paulo, assumindo a direção do Museu Paulista, no Ipiranga, nomeado por José Carlos de Macedo Soares. Consegue a ampliação das atividades do museu, criando sessões de história, de etnologia, de numismática e de linguística. Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando um zero no meu ordenado. Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, No Planalto de Piratininga, nasce, em verdade, um momento novo de nossa história nacional. Ali, pela primeira vez, a inércia difusa da população colonial adquire forma própria e encontra voz articulada. Maria do Carmo nasce no dia 5 de novembro. 1947. É eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores, seção de São Paulo. A esquerda democrática converte-se em Partido Socialista. Sérgio é apresentado como candidato a vereador para completar o número exigido de candidatos para apresentação da chapa. Dedicamos, de modo geral, pouca estima às especulações intelectuais. Mas amor à frase sonora, ao verbo espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à expressão rara. A inteligência há de ser ornamento e prenda, não instrumento de conhecimento e ação. O anel de grau e a carta de bacharel podem equivaler a autênticos brasões de nobreza. Em 1948. Além da direção do museu, leciona História Social e História Econômica do Brasil na Escola de Sociologia e Política. Publica A Expansão Paulista do século XVI e começo do século XVII, pela Faculdade de Ciências Econômicas da USP. Ana Maria nasce no dia 12 de agosto. 1949. Publica Índios e Mamelucos na Expansão Paulista, nos Anais do Museu. Viaja à França e à Itália, proferindo uma palestra na Sorbonne e participando de 2 comitês da Unesco em Paris. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente estar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. 1950. É eleito novamente presidente da Associação Brasileira de Escritores, seção de São Paulo. Viaja aos Estados Unidos para participar em Washington do primeiro colóquio de estudos luso-brasileiros. Podemos dizer que de Portugal nos veio a forma atual da nossa cultura. O resto foi matéria que se sujeitou mal ou bem a essa forma. Maria Cristina nasce em 23 de dezembro. Licenciado no Museu Paulista, assume a cadeira de Estudos Brasileiros criada na Universidade de Roma.
Colabora igualmente no Instituto de Studi Brasiliani. Raízes do Brasil, publicado em italiano. Despedida de Roma, a gente vinha embora e tal. Aí eu disse, não, tarde de domingo, todo mundo vai ver Roma mais uma vez. Me pedi do ônibus. De repente, na parada, tá, ninguém, vamos descer. 6 desceram, e o outro, nada ali. E os italianos discutindo, senhora, ci sono già 6, sì, ma erano 7, e ficamos nessa. Manca uno sempre. Todo operário do Brasil, ele disse uma frase que conforta: quando a fome bater na vossa porta, o meu nome é capaz de vos unir. Meus amigos, por certo, vão sentir que na hora precisa estou presente. Sou o guia eterno dessa gente, com meu sangue o direito eu defender. Ele disse com toda a consciência, com o povo eu deixo a resistência. O meu sangue é uma remissão a todos que fizeram reação. Eu desejo um futuro cheio de glória, minha morte é bandeira da vitória. Deixo a vida pra entrar na história, e ao ódio eu respondo com perdão. Ele disse muito bem, o povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem, o povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. A grande Revolução Brasileira não é um fato que se registrasse em um instante preciso. É antes um processo demorado e que vem durando pelo menos há 3/4 de século. 1955. Retornando ao Brasil, reassume a direção do Museu Paulista e reside na rua Henrique Schaumann. É eleito vice-presidente do Museu de Arte Moderna, cargo confirmado pelos 6 anos seguintes. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? 1956. Raízes do Brasil é publicado em espanhol, Raíces del Brasil, pelo Fundo de Cultura Econômica, no México. 1957. Assume a Cátedra de História da Civilização Brasileira na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Publica Caminhos e Fronteiras, editora José Olímpio. Muda-se para a Rua Buri, 35, Pacaembu. 1958. Presta concurso para a mesma cátedra, apresentando como tese Visão do Paraíso, que é editada pela José Olímpio em tiragem limitada. Isso aqui é a primeira versão do Visão do Paraíso, que foi a versão para a tese, né? Não era ainda o livro. Tá aqui. Tese apresentada no concurso para provimento da cadeira de História da Civilização Brasileira na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, de 58. Né? Depois ele mexeu na tese e publicou o livro, que era o livro predileto de papai. Dos livros dele é o livro que ele gostava mais, Visão do Paraíso. Né? Recebe o prêmio Edgar Cavalheiro, patrocinado pelo Instituto Nacional do Livro, pelo seu livro Caminhos e Fronteiras, como o melhor livro de ensaio publicado em 1957. Em 1960. Planeja e dirige a História Geral da Civilização Brasileira para a difusão europeia do livro, trabalho este que continuará até 1972. Na obra da conquista e colonização dos novos mundos, coube ao trabalhador papel muito limitado,
quase nulo. A insensatez. Nesse ano, publicam-se os 2 primeiros volumes, Época Colonial, do Descobrimento à Expansão Colonial, e Administração, Economia, Sociedade. 1962. Assume a presidência do Conselho Organizador do Instituto de Estudos Brasileiros. Em seguida, é eleito diretor do mesmo instituto. Na DIFEL é publicado o primeiro volume da série Brasil Monárquico, Processo de Emancipação na História Geral da Civilização Brasileira. 1964. Sai o segundo volume do Brasil Monárquico, Dispersão e Unidade. Ainda testemunhamos presentemente, e por certo continuaremos a testemunhar durante longo tempo, o aniquilamento das raízes ibéricas de nossa cultura para a inauguração de um estilo novo, que crismamos, talvez ilusoriamente, de americano, porque seus traços se acentuam com maior rapidez em nosso hemisfério. Velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor, depois da banda passar. 1968. Novamente convidado pela Unesco, vai a San José da Costa Rica participar do mesmo Comitê de Estudos das Culturas Latino-Americanas. Uma superação da doutrina democrática só será efetivamente possível entre nós quando tenha sido vencida a antítese liberalismo-caudilismo. 1969. No dia 30 de abril, pede sua aposentadoria na Universidade de São Paulo, em solidariedade com os professores aposentados discricionariamente na véspera pelo AI-5. Viaja ao Paraguai tentando pesquisar os documentos relacionados com o Brasil. Prefacia Cristãos Novos, Jesuítas, Inquisição, de J.G. Salvador. Colabora em volume de homenagem a Rodrigo Melo Franco de Andrade. Em 1970. Trabalha em casa. A vitória dessa revolução nunca se consumará enquanto não se liquidem os fundamentos personalistas e, por menos que o pareçam, aristocráticos, onde ainda assenta a nossa vida social. 1971. Sai o 4º volume da série Brasil Monárquico, Declínio e Queda do Império. 1972. Sai o 5º volume da série Brasil Monárquico, do Império à República, sendo este último volume da série totalmente escrito por Sérgio. Inicia-se a publicação da História do Brasil didática, debaixo da orientação e supervisão de Sérgio. 1973. Vai à Europa, visitando a Itália, a Grécia, a Turquia, a Hungria, a Áustria, parte da Alemanha, a Holanda, a Inglaterra e a França. 1974. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. 1975. É publicado O Vale do Paraíba,
Velhas Fazendas. Prefacia a escravidão africana no Brasil. Prefacia O Fardo do Homem Branco. Inicia-se a publicação da História da Civilização Didática. 1976. Prefacia O Barão de Iguape. Prefacia Tudo em Cor-de-Rosa. Vai à Europa, visitando a Itália, a Tchecoslováquia, Berlim e Paris. 1977. Prefacia Escravidão Negra em São Paulo. Prefacia Milícia Cidadã. Prefacia Cultura e Sociedade no Rio de Janeiro. Recebe o Prêmio Governador de Estado de Literatura. 1978. Toma parte na fundação do Centro Brasil Democrático, assumindo o cargo de vice-presidente. Prefacia o livro do tombo do Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Publica a segunda edição ampliada de Cobra de Vidro. As constituições feitas para não serem cumpridas. As leis existentes para serem violadas. Tudo em proveito de indivíduos e oligarquias são um fenômeno corrente em toda a história da América do Sul. Já com a faixa presidencial, o presidente Figueiredo agradece as palavras de seu antecessor e acentua: é meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia. Estaríamos vivendo entre dois mundos. Um definitivamente morto e outro que luta por vir à luz. Vocês viram que a proposta... 1980. Membro fundador do Partido dos Trabalhadores. Recebe o troféu Juca Pato, prêmio intelectual do ano de 1979, concedido pela União Brasileira de Escritores e pela empresa Folha da Manhã, Sociedade Anônima. A partir da volta ao trabalho, a discussão dos nossos 11%. As formas superiores da sociedade devem ser como um contorno congênito a ela e dela inseparável. Emergem continuamente das suas necessidades específicas e jamais das escolhas caprichosas. Há, porém, um demônio pérfido e pretensioso que se ocupa em obscurecer aos nossos olhos estas verdades singelas. Inspirados por ele, os homens se veem diversos do que são e criam novas preferências e repugnâncias. É raro que sejam das boas. Sérgio, nas Raízes do Brasil, livro dessa importância, foi o primeiro estudioso que mostrou, sem escrever a palavra imigração, notem bem, sem escrever a palavra imigração, ele mostrou que o Brasil da República não é mais o Brasil do português. É o Brasil do neo-brasileiro. É o Brasil do que vem de fora, do italiano, do português recente, do espanhol, do alemão, do japonês. Este Brasil novo é um Brasil diferente que o Sérgio analisou. Esse é um Brasil diferente. E esse Brasil, quem lê Raiz do Brasil direito, percebe que ele dizia: esse é o Brasil em que a iniciativa deve passar para o povo. Sair das elites e passar para o povo. Porque, como dizia o Herbert Smith, o povo brasileiro é muito melhor do que as elites, inclusive fisicamente, porque é mais forte e mais bonito que as elites, dizia o Herbert Smith. Então, esse livro tem uma conotação política muito interessante, que é o fim da era do saudosismo luso, sem negar absolutamente as nossas raízes portuguesas, que seria ridículo, mas para mostrar que o Brasil não era só herança portuguesa. O Brasil era uma nova entidade feita pela imigração. E, em termos de Sérgio Buarque de Holanda, o grande feito da imigração estrangeira para o Brasil a partir do fim do século XIX é a passagem da aventura para o trabalho. Quer dizer, o Brasil português foi, sobretudo, um Brasil de aventura, em que o trabalho era feito pelo escravo. O Brasil da imigração é um Brasil do homem livre, em que o homem livre trabalha. É igualmente impossível relacionar todos os artigos que assinou em jornais e revistas, todas as entrevistas que concedeu, todos os manifestos que subscreveu, todas as declarações, todas as atitudes em que definiu as suas ideias e sua posição
política e social.